Fala aí, meu caro desenhista, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito do processo criativo para fazer esse trabalho aqui. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que nós podemos estudar, né, o desenho para que então nós possamos ter realmente uma melhora nos nossos trabalhos. Vamos lá. Então, antes da gente começar aqui a falar desse vídeo, né, aquele momento da hipocrisia, você curte, compartilha, comenta, manda aí pros amigos, né? Aquela coisa toda que você já sabe muito bem. Mas vamos lá, né? No início desse processo aqui, pessoal, eu acabei perdendo, né? A parte inicial, faltou energia. Então eu fiz aqui um rascunho no digital, mas foi basicamente a mesma coisa que eu fiz no papel. A primeira análise é a gente fazer uma construção bem bidimensional, para que nós possamos ter uma noção entre as partes e assim fazer uma aplicação mais tridimensional. Posteriormente, nós podemos refinar essas caixas, né, colocando uma distribuição, no caso aqui fazendo o assento, a parte do motor, e gerando um design um pouco mais arrojado. Esse estudo ele foi feito utilizando apenas a imaginação, sem referência. Nada contra você utilizar referência, na verdade é necessário você ter referências, né? Mas como eu queria forçar a memória, colocar em prática toda aquela bagagem, né, de cópias que eu já fiz, eu decidi fazer dessa maneira. Como eu não fiz uma aplicação extremamente exata da perspectiva aqui, houve um pequeno erro na construção desse assento. Eu tinha sentido o erro, mas eu de fato só fui perceber posteriormente, né? Então essa linha do assento, ó, ela deveria ter ficado um pouco mais afastada, né? Gerando assim uma profundidade um pouco maior, o que ficaria coerente, né, com o resto da motocicleta. A parte da roda deu um trabalhinho chato aqui, né? Primeiro porque eu nunca enraiei uma calha, né? E eu não sei qual é a distribuição dos raios entre os furos. Eu fui meio que na intuição, chutei, né? Se você tem um pouquinho mais de conhecimento aí de como é que enraia, você vai perceber os erros que eu cometi. Mas eu acho que no geral deu pra enganar bem. Na parte do pneu, inicialmente eu tinha pensado em fazer um pneu com cravos, né? Mas como essa não é uma motocicleta de estradas, né? Rural, então eu acabei mudando de ideia e coloquei alguns sulcos. Acredito que ficou mais condizente, ficou um pneu liso, né? Condizente com o design, o resto do design da motocicleta, né? Agora, vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o assunto que realmente importa, que é como é que nós podemos estudar o desenho. Antes, só uma pequena observação, né? Nessa parte do vídeo eu estou fazendo a line art e eu já publiquei um vídeo falando como você pode fazer uma boa line art. Vou ver se eu deixo o card ou então o link na descrição. Agora sim, falar a respeito do nosso tema, né? Como é que você tem estudado o desenho? Você geralmente pega uma referência e começa a copiar ela? Olha, isso é uma coisa muito boa, viu? Saiba que por muitos anos, e até hoje, inclusive, é exatamente o que eu faço e o que muitos outros artistas fazem. Não há mal nenhum em você copiar o trabalho de outros artistas. Isso vai gerar em você, né, uma familiaridade com diferentes estilos. Você vai poder incorporar isso, né, nos seus trabalhos. Tem a questão da biblioteca visual. Realmente é muito bom você copiar. A questão é, como é que você tem copiado? À medida que você tem feito isso, você tem compreendido o que você tem feito? Ou será que você simplesmente esquece a parte da lógica e simplesmente começa a colocar as linhas do papel como você está vendo? Bem, se você fizer isso, o que não há mal nenhum, mas se você fizer isso, o que vai acontecer é que uma hora ou outra você vai se deparar com um determinado problema no seu desenho e você não vai entender o porquê que você errou. Assim como no caso desse assento da motocicleta aqui, né? Posteriormente eu pude entender, utilizando as caixas, a perspectiva, distribuindo melhor o espaço. Eu entendi de fato onde é que estava o erro. Eu achei a solução para um problema.
Mas se você simplesmente copia e não compreende, muito provavelmente você vai ficar meio que à deriva, né? Sem saber o que você tem que fazer para poder melhorar os seus trabalhos. A segunda questão é se você está sempre utilizando as mesmas referências, né? Ou se você tem estudado coisas novas, né? Coisas que lhe desafiem. Por exemplo, fazer um rosto é algo que é mais confortável para muitos. Quando se trata de fazer o corpo, a mão ou um pé, alguns acabam fugindo disso, né? Tem muitos que até colocam as mãos, né, dos seus desenhos no bolso ou botam as mãos para trás para que justamente não tenha o desafio de fazer os dedos. Mas quanto mais você ficar fugindo desses desafios, muito provavelmente menos você vai evoluir nos seus trabalhos, né? Então você tem que ter coisas que realmente lhe desafiem. Não fique sempre consumindo as mesmas informações, né? Todo tempo ali o mesmo estilo, né? Por exemplo, em sala de aula eu me deparo muito com alunos que gostam de fazer o Sonic, né? Ou que tenham estilos semelhantes a ele. Então é um personagem da cabeça grande, o corpo pequeno e as mãos são bem fofinhas, né? Bem redondinhas. Não, realmente não tem muita dificuldade nesse aspecto. O que acontece é que quando esses alunos vão tentar fazer personagens um pouco mais elaborados, até mesmo de outros estilos, né? De anime, eles talvez não consigam, né? Muito provavelmente porque estão sempre fazendo a mesma coisa. Então, é importante você ir atrás de fontes que venham a lhe desafiar nesse sentido. Eu vou deixar aqui, inclusive, a dica de um canal bem legal, que o foco dele é mais direcionado a, parece que é o recrutamento, né? De artistas, mas ele faz abordagens muito legais, inclusive utilizando referências de outros professores, né, outros mestres, outros caras grandes aí, que é o Brushwork Atelier. Se eu lembro de deixar aqui no link da descrição. Então, o que acontece? Nesse canal você vai encontrar referências de vários outros artistas, como o Scott Robertson. Ele inclusive mostra, né, os livros dele, faz os exercícios dos livros que esse artista publica. E se você colocar essas informações em prática, você vai progressivamente evoluir. Claro que de início isso vai ser muito desafiador, porque é uma coisa totalmente nova. Mas quanto mais você se desafiar, muito provavelmente maior vai ser o seu progresso. Aqui a gente chega a um outro ponto que é importante você colocar, que você fazer, né? Que é colocar em prática. Tempos atrás, um artista tinha incentivado ter um caderninho, né? Eu confesso que eu não gosto muito de desenhar em cadernos, mas eu vou apresentar aqui para vocês, né? Então, esses desenhos aqui eu fiz apenas utilizando a memória, né? Sem referências. E o incentivo era justamente você começar fazendo coisas mais simples, né? Coisas do dia a dia. Você fazer um relógio, você fazer um tênis, né? Bolsa, coisas que você está familiarizado. À medida que o tempo passasse e você colocasse em prática esses exercícios, você passar para coisas que fossem mais elaboradas, né? Como, por exemplo, né, fazer uma parte mecânica. Então aqui eu lembrei da bicicleta, né? Ali a parte do manete da bicicleta que passa a marcha. Então eu procurei fazer exatamente esses exercícios e foi realmente muito feliz, porque à medida que eu ia olhando a informação de outros artistas, como no caso a compreensão da perspectiva, eu ia colocando em prática e o resultado é exatamente esse que você está vendo aqui, né? São desenhos mais elaborados, né? Sem o uso de referência e isso certamente enriqueceu muito os meus trabalhos. Então, em resumo, né? Vamos lá. Como é que você pode fazer para justamente melhorar a qualidade dos seus trabalhos? Primeiro, não faça sempre o mesmo estilo, né? Os mesmos desenhos que você sempre copia. Faça coisas novas, né? Coisas que lhe desafiem. E isso envolve, inclusive, o estudo da perspectiva, que vai lhe ajudar a poder solucionar problemas no posicionamento dos seus desenhos, né? Segundo, é você utilizar as ferramentas que estão disponíveis, né?
para que você possa aprender mais. Vá atrás de canais onde faça coisas que você não está familiarizado. Talvez você não goste de pintar, então procure um canal que mostre para você como é que você pode fazer pintura, né? Quer seja com lápis de cor, quer seja com tinta, etc. A outra questão é você não ficar acomodado, né? Você tem que, como já dito, né, ir atrás das informações e você colocar em prática. Então você assistiu ali uma informação, você viu um vídeo novo onde mostra como é que você pode fazer uma casa ou algo do tipo, então você vai lá no seu caderninho e tenta exatamente fazer aquele exercício que você assistiu. Isso vai fazer você melhorar sua biblioteca visual, vai gerar valores, né, a mais no seu trabalho. Você vai conseguir colocar cada vez mais detalhes. Então, é aquela, né? Se essa informação aqui foi de alguma forma útil, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, aquela coisa toda que você já sabe muito bem. E aí, numa próxima, a gente passa e conversa um pouco mais sobre outros assuntos. Valeu! Ah, um detalhe rapidinho, vou deixar aqui do lado ó, um card com um outro vídeo, né? Quem sabe possa lhe interessar e ajudar a melhorar. Vou deixar aqui falando a respeito da Line Art. Como é que você pode melhorar a Line Art no seu trabalho? Então é isso aí. Até a próxima.